Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Sinais do Apocalipse 1. Sinais e tempos da consumação da era e da segunda vinda de Cristo. Perceba sempre que os sinais dos tempos, eles são para a segunda vinda. São para a consumação da era. Ou seja, havia um tempo específico em que a era fecharia e inauguraria outra era. Não perca isso de vista. Os sinais não são para qualquer outra coisa senão para a sua vinda. Faz parte, os sinais fazem parte do plano da redenção. Esses são os nossos temas, mas ontem, quando eu fechei o seminário, eu só consigo fechar na noite anterior, eu cheguei à conclusão de que não vamos chegar a estudar Mateus 24 inteiro hoje. Nós talvez consigamos chegar até o versículo 14, quem sabe? Vamos tentar. Mas se não, a gente, na semana que vem, pensa que vai conseguir também a outra metade, talvez não cheguemos, mas o importante é que nós estudemos com qualidade. São textos muito, muito importantes. Só para você saber, nossos próximos seminários, nós vamos estudar as escatologias e profecias extra-cristãs, que são muito importantes porque até mesmo na escatologia dos outros, nós encontramos algum alinhamento, nós vemos como as trevas querem caminhar junto com a palavra de Deus. E é bom saber o que os outros povos e as outras religiões estão esperando nesse tempo e aonde houve uma corrupção da mensagem de Cristo nessas outras religiões. Então nós vamos estudar a escatologia islâmica, a escatologia rabínica, vamos estudar algumas profecias que dizem respeito aos nossos tempos e assim como Deus falou por meio da mula e falou por meio de Balaão, possivelmente Deus esteja também dando algumas dicas por meio desses que não conhecem a Cristo ainda. Vamos estudar a escatologia satânica. É importante nós sabermos o que as trevas estão fazendo. Nosso foco não está neles, mas o conhecimento é importante. E até mesmo a escatologia apócrifa descrita no livro de Melquisedeque. Vamos estudar e relembrar algumas profecias recentes de Samuel Doctorian, de John Paul Jackson, de Chris Reed, coisas que estão acontecendo nos últimos 20, 30 anos e que estão começando a acontecer agora. Nós temos profetas nos nossos dias também e nós precisamos dar atenção a essas vozes, sempre parelhando com a palavra, lógico. Nós não julgamos o profeta, julgamos a palavra. E todo mundo quer chegar nos sinais do Apocalipse, que eu não sei se vai ser 4, se vai ser 5, se vai ser 6, quando a gente chegar lá, porque o material é muito extenso. Mas todos querem saber o que está acontecendo com a ONU e a União Europeia, esse grande reset que estão falando, o evento 201, que foi uma prévia da pandemia, o COP26, que fala da agenda verde, o globalismo, o Covid, o sincretismo que está acontecendo e que está previsto a acontecer. A gente vai chegar lá, não sei que seminário vai ser, mas nesse tema dos seminários dos sinais, nós vamos abordar todas essas questões. Então, aperte os cintos. O piloto não sumiu e nós vamos compreender tudo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Em nome de Jesus. Em todo o ministério de Jesus,
ele nos ensina do que está por vir. Sempre, ele está sempre falando do que está por vir, porque ele está nos preparando hoje para as coisas que estão por vir por causa da nossa eternidade. Nós precisamos nos preparar, saber como nos posicionarmos, né? Ele não quer que a gente seja pego de surpresa. Ele quer que nós sejamos participantes de tudo isso com ele. Ele é o Deus que vai realizar essa obra, nós somos o seu corpo, parte do seu corpo. Então, nós participamos desse plano da redenção junto com eles. E só para a gente não esquecer que esse sermão escatológico está inserido no contexto da Semana Santa, ele foi dado, entregue no meio da Semana Santa, no dia... Que dia que foi mesmo? Vocês lembram? Dia 12 de Aviv. Então, ele entrou em Jerusalém. Vamos relembrar. Ele entrou em Jerusalém e foi aclamado o Messias no sábado, dia 10 de Aviv. E aqui está aqui embaixo, está vendo aqui embaixo, esse vermelhinho? Vou apontar para vocês que estão olhando no vídeo. Aqui embaixo nós temos o sermão profético. 2 dias apenas, e daqui a 2 dias ele iria para a cruz. Para você entender o que estava acontecendo no coração de Jesus quando ele trouxe essa palavra e o que estava acontecendo no coração dos discípulos que estavam ali achando que Roma ia ser derrubada e de repente o Messias foi, entre aspas, derrubado. Eles achavam uma coisa e foi o oposto, mas Jesus já tinha preparado o espírito deles. Eles sofreram 3 dias e 3 noites até a ressurreição. E aí veio o alento e a compreensão ainda, levou outros 40 dias que Jesus caminhou com eles, explicando todas essas coisas e dizendo para eles, olha, e eu vou embora de novo. Não só fui embora aqui 3 dias e 3 noites no sepulcro, mas eu vou ascender aos céus. E vocês é que vão caminhar sobre essa terra com a minha autoridade, com o meu poder, com a minha glória, com a minha missão de curar os enfermos, libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, purificar os leprosos. Está com vocês agora. Eu estou dando essa chave na sua mão. E até hoje nós corremos com esse mandato, com esse chamado. Depois de ensinar sobre o reino dos céus por tanto tempo, nesse reino de ponta cabeça, e de ampliar os horizontes do povo, para que eles se atentem ao fator eterno, Jesus discorre nessa última semana acerca da segunda semana redentiva. Mateus 24 vai dizer respeito, ele está no meio da primeira semana redentiva, a Semana Santa, da primeira vinda, e ele vai discorrer a respeito de sinais da segunda semana redentiva, lá no fim da era. Ele vai falar da sua segunda vinda, ele vai entender. É a semana de número 70 dentro da cronologia da semana, do plano da redenção das 70 semanas. Nós estudamos isso no Panorama do Apocalipse, nem lembro qual deles, mas no seminário Panorama, que está em Daniel, capítulo 9. Mais de 90% dos dias da primeira vinda se cumprem nessa aqui, na Semana Santa. Mais de 90% das profecias da primeira vinda se cumprem em 7 dias. Igualmente, mais de 90% das profecias da segunda vinda vão acontecer nos últimos 7 anos, próximos dos últimos 7 anos, 14 anos, 21 no máximo, da segunda vinda. Então, é tudo... Você vê que a palavra ela tem tanta profecia e a maioria delas da primeira vinda aconteceu em uma semana. Agora, na Bíblia nós temos 8 vezes mais profecias da segunda vinda, 8 vezes mais da segunda vinda do que da primeira vinda. Então, a sua Bíblia ela é cheia de profecias da segunda vinda e todas vão acontecer próximo da vinda de Jesus, 7 anos, 14 anos, mas principalmente na última semana, nessa semana tribulacional, na 70ª semana de Daniel. Os últimos 7 anos dessa nossa era.
Eu emprestei isso de um paper, de como é que chama quando você escreve trabalho de conclusão de curso, ou alguma coisa assim? Tipo um TCC, a respeito da segunda vinda nas Escrituras. Cerca de 20 é sobre profecia, né? E são 27% dos proféticos, dos 27% dos proféticos, pega os 27%, transforma eles em 100%. 27% desses 100% também falam sobre a segunda vinda e sobre a tribulação. É um número grande. E nós lemos a Bíblia, eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que ele foi super master conservador, e não sei que linha teológica ele vem. Mas quando eu leio a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, só o que eu vejo são profecias do plano da redenção. Como é que nós falhamos e como Jesus vinha nos remir. Como ele ia consertar o problema da queda do homem, o problema da interrupção da eternidade na humanidade, da eternidade com ele. Né? E como ele está resolvendo esse problema para nos trazer de volta. Desde Gênesis 3,15, ele está falando sobre o plano da redenção. E na história de Israel, em todos os livros que nós pensamos que são históricos, há muitas profecias a respeito da segunda vinda. Então é importante nós entendermos a segunda vinda. Especialmente se Deus está colocando isso no seu coração, nada melhor do que você estudar. Comece no Gênesis, chegue até o Apocalipse e peça para o Espírito Santo te mostrar todo o texto que está ali na palavra a respeito da sua vinda, as guerras dos últimos dias, a ordem dos eventos. Tudo é importante. Tudo que está na palavra é importante. Cada vírgula, cada tio. Para esse nosso estudo de Mateus 24, nós dividimos o capítulo inteiro por temas. Se você abrir a sua Bíblia aí em Mateus 24, você vai enxergar, isso aqui é todo o meu Mateus 24, não foi feito para você enxergar o que está escrito, ok? Foi feito para você ver o tamanho do capítulo, o tamanho do texto. Conhecido como sermão profético, sermão escatológico, sermão da segunda vinda. Ele tem 51 versículos. E essa é a nossa divisão dos temas. Nós vamos dar os primeiros 3 versículos, depois 2, depois 2, depois 2. E esses são, os temas, eles são de acordo com a cronologia. Pay attention here. Here. Introdução. Os eventos antes do fim. Tá difícil de ouvir o som aqui? Tá? Já vai ser corrigido, já já. Os eventos antes do fim, ou seja, antes ainda do princípio das dores, o princípio das dores, a semana tribulacional, os 7 anos da tribulação, ou as dores de parto, pelo menos, os 3 anos e meio, o restante, a partir da grande tribulação, o meio da semana tribulacional, chegando na segunda vinda, e aí ele dá uma pausa e volta a falar da figueira, do dia e a hora que ninguém pode saber, de acordo com o texto, e que nós precisamos aguardar, vigiar, servir e perseverar. Agora, só para você saber, se você for tirar foto, é deste. Eu coloquei colorido, porque eu gosto de colorir. Então, na sua Bíblia, se você quisesse lembrar a cronologia, mais ou menos como ela está, você vai colocar a nossa introdução, os nossos pontos, eles são de acordo com a cor aqui, e você pode tirar uma foto da tela e ver se você concorda ou não concorda, porque esboço de Bíblia é uma coisa muito relativa aos olhos da pessoa. Mas como nós estamos lidando com cronologia, isso é uma coisa que em algum momento a gente vai testar se está certo ou não quando as coisas começarem a acontecer, e algumas já estão acontecendo. Então, esse é o nosso esboço. Do livro todo, nós vamos trabalhar nessas porções. Vamos à introdução, então. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Vou dar uma resumida nesse texto, porque a gente já vai ler. Ao saírem do templo, os discípulos apontam suas maravilhas para Jesus, certo? Estão lá no templo, na introdução nós passeamos por Jerusalém,
E vimos da ótica dos discípulos o que estava acontecendo ali. Eles saem do templo, apontam para Jesus. Uau, olha que maravilha, que glorioso. Jesus fala então, essa coisa linda aí não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles atravessam, descem o vale, sobem a montanha, né, vão para o Monte das Oliveiras. E ali os discípulos falam, então, Jesus, quando é que vai acontecer esse negócio aí? De, né, pedra sobre pedra, vai destruir tudo? É isso mesmo? Isso é uma parábola? Isso é alegórico? Isso é literal? Como é que funciona, né? E é aqui que a gente começa a montar a resposta de Jesus dentro desse contexto. Vamos juntar, eu vou fazer uma harmonia para nós. Encaixando Mateus, Marcos e Lucas numa ordem harmônica, sem a gente ter que ler os três juntos. E quando Jesus ia saindo do templo, perdão, Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as pedras e a estrutura da construção do templo. Uau, olha que lindo! Marcos 13, versículo 1. E disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras, que edifícios. Mateus 24, 3 e Lucas 21, 6. Jesus, porém, lhes disse, quanto a essas coisas que vês, a beleza toda, dias virão, nós já sabemos que será em 70 depois, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, destruída, vai cair tudo mesmo. Marcos 13, 13. E assentando-se Jesus no Monte das Oliveiras, de fronte ao templo, Pedro, Tiago, João e André. Marcos foi um pouco mais específico, deu o nome dos 4 que foram lá conversar com ele e perguntaram em particular, então, né, Jesus, quando é que vão acontecer essas coisas? De não ficar pedra sobre pedra, a destruição do templo, se é que a gente entendeu isso direito, se for físico, né? E que sinal haverá, 1, da tua vinda e 2, da consumação da era. Lembrando que a gente esquece, né? Porque Jesus já morreu, já ressuscitou, já subiu e a gente está esperando ele voltar. Mas Jesus não tinha nem morrido na cruz aqui ainda, eles já estão perguntando da sua vida. Mas a gente chega lá. O que será que eles estavam esperando, né? As 3 perguntas são, quando será destruído o templo ou quando não ficará pedra sobre pedra? A segunda pergunta é, que sinal haverá da tua segunda vinda? E a palavra parúzia aqui é usada, uma palavra famosa que se refere normalmente à segunda vinda de Jesus. E que sinal haverá da consumação da era? Vamos falar dessa parúzia ou parousia. Ela significa vinda, é um substantivo, fala da presença, da vinda, da chegada de alguém. Ela vem de um outro verbo, parei-me, que é de parar, estar perto, estar com, estar junto. Mais em mim, ser ou estar perto, estar próximo, ter chegado, estar presente. Esse é o significado dessa palavra que eles perguntaram. Quando é que você vai estar presente? Estar próximo. Essa palavrinha aparece 24 vezes no Novo Testamento. E 19 delas dizem respeito à segunda vinda de Cristo. Em alguns outros momentos ele fala da chegada, Paulo fala da chegada de Tito, fala da chegada de Estéfanas, fala dele estar presente, mas normalmente, e esses são os textos, se você quiser anotar e depois ir procurar os textos que dizem respeito à segunda vinda, esse termo específico. Mas olha que interessante, Mateus é a primeira menção desse versículo. Deus. E relembrando um pouquinho do contexto da pregação de Jesus, para a mudança da mentalidade dos discípulos, naqueles 3 anos que eles andaram juntos, e falsas doutrinas que fazem com que o povo encaminhe-se mais para o inferno do que para a glória de Deus.
Ministérios sejam realinhados em nome de Jesus, realinhados para que a doutrina seja sã e aponte para Jesus e prepare o povo para a sua vinda. E aí ele diz ainda: essa geração de líderes hipócritas matará, açoitará, perseguirá e crucificará os profetas, sábios e escribas que Jesus vai enviar. Assim como aconteceu com João Batista e aconteceu com Jesus, vai acontecer com os servos, os profetas, os evangelistas, os pastores, a grande multidão de servos de Deus que não tem nome, que não tem título, que não tem plataforma, mas que vai ser enviado para essa grande colheita. Eles também serão perseguidos, serão enviados por Jesus, serão perseguidos, açoitados e mortos. Faz parte dos abalos dos últimos dias. Quando a semente morre, ela dá uma grande colheita e haverá martírio nos últimos dias. Nós estamos prontos para não negar a Cristo. Nós estamos prontos para não apostatarmos da fé mediante uma perseguição. Não estou falando de cancelamentozinho, né? Está pronto para sofrer por Jesus? Ah, eu sei, você mora no Brasil, você mora nos Estados Unidos, você mora na Europa, por enquanto está tudo beleza. Os nossos irmãos no Oriente Médio, na China, no Oriente mais distante, já estão morrendo por Jesus. É privilégio só deles? É privilégio só da igreja primitiva virar uma tocha, uma pira de fogo, uma tocha viva? Não é. É privilégio para todo filho de Deus. E nos últimos dias, talvez esse privilégio chegue até nós. Estamos prontos? Pergunte ao Senhor: Senhor, eu estou pronto para isso? Se não, me prepara. Me ajuda. Me mostra. Me fortalece. Santidade, santidade, santidade. A gente continua lidando com as brechinhas, as picuinhas. Não é mais tempo disso. Já passou a era da libertação, da cura interior, que levava 10 anos. É hora de yala, sebo nas canelas, como se diz. Nós estamos correndo atrás do prejuízo agora, já é tempo de começar a pensar em sinais, milagres e maravilhas, porque Deus vai derramar uma unção nesses últimos dias que vai requerer vasos santos, vasos humildes, vasos que não vão ficar, olha, eu orei e foi curado. Vasos que vão falar, nós oramos e Jesus curou. Amém. Há uma diferença. Estamos prontos para isso, para esse grande derramar? Somos vasos inteiros, plenos, que podem ser cheios de um vinho novo da glória de Deus? Jesus ainda chegando em Jerusalém, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você está matando os profetas, você está apedrejando todo mundo que eu envio. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, Jerusalém, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Perceba como Deus fala com a cidade por causa do povo. A cidade vai perecer, porque o povo que foi chamado não exerceu o seu chamado. A cidade que tinha a herança para ter aquele povo e manifestar a glória de Deus, a cidade pereceu. Sodoma pereceu, Gomorra pereceu por causa do povo. São Paulo é uma cidade que tem um povo, se esse remanescente não se levantar na intercessão, na oração, no arrependimento, na pregação da palavra, essa cidade vai perecer. É simplesmente o que nós lemos nas Escrituras. Nós somos o povo que está nessa cidade, então nós somos a força propulsora da glória de Deus, ou para o juízo ou para a salvação dessa cidade. O que estamos fazendo para que a nossa cidade não tenha de ouvir isso? A vossa casa vos ficará deserta. Agora, o santuário de Deus na cidade ficará deserto. Ou seja, a glória de Deus se ausenta da cidade. A cidade tem que ser destruída. É a glória de Deus que a faz permanecer, que a segura,
que gruda tudo junto ali. O templo é a essência espiritual dessa cidade. Sem a presença de Deus nessa casa, a casa fica desolada e a cidade é destruída. Jesus, o Filho, é a essência da glória na casa e na cidade, no templo e na cidade. E ele diz: olha, Jerusalém, povo de Jerusalém, templo de Jerusalém, não me vereis mais, até que vocês digam Baruch haba Hashem Adonai, bendito que venha em nome do Senhor. Mas espera aí, Mateus 23, isso não aconteceu lá no Mateus 21, quando ele estava entrando em Jerusalém? E Jesus está falando, tem outro momento. Esse primeiro momento, ok, um punhadinho, um remanescente aqui. Mas eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou ascender e eu vou ficar 2000 anos longe. E eu vou deixar a minha vinha na mão dos lavradores. E o que é que eu vou encontrar quando eu voltar? Eu vou encontrar vocês dizendo Baruch haba Hashem Adonai, em São Paulo, em Jerusalém, em Tel Aviv, em Brasília, em Zurique, em Washington. O que vou encontrar? Encontrarei fé? Encontrarei uma noiva que me espera? A figueira o rejeitou e secou. Mas haveria um tempo, pela misericórdia de Deus, pelas promessas de Deus, que a figueira viveria novamente. Nós estamos nesses dias. Glórias, glórias, glórias a Ti, Senhor. Agora, essa foi a última coisa que os discípulos ouviram antes de nós entrarmos na pergunta de Mateus 24. Esse foi o último ensinamento, antes do comentário do templo que não ficaria pedra sobre pedra. E agora nós estamos começando o nosso seminário. Por enquanto foi só contexto, introdução. Introdução. Estava escrito ali, era a introdução. Agora, na resposta, Jesus vai falar de tempos que estão antes do fim. Vamos lá? Mateus 24, 4, Marcos 13, 5 e Lucas 21, 8. Mateus 24, 4. Olha, respondendo a sua pergunta, quando vai ser isso? Primeiro, cuidado para não ser enganado. Cuidado para não ser enganado. Ou seja, haveria a possibilidade de serem enganados. Existe a possibilidade de nós sermos enganados. Nós somos seres humanos que ainda estamos aqui nessa terra, sujeitos a todo tipo de tentação e etc. Logo, não pensemos nós que estamos livres de qualquer possibilidade de engano. Não estamos. Por isso, Jesus alertou. Cuidado, cuidado. Agora, essa palavra engano é planal, que significa literalmente fazer desviar do caminho certo, vagar, se perder. Não deixa ninguém te desviar de mim. Não deixa ninguém te desviar dos meus propósitos, da missão que eu te entreguei. Não deixa ninguém te desviar para nenhum outro caminho, que seja o caminho que eu te entreguei e que está confirmado na minha palavra, sólido, fundamentado. O engano vai ser algo proeminente. Desde os dias que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu, até os dias da sua segunda vinda. Ele só toma formas diferentes. Nós vemos a igreja inteira ser enganada com idolatria, com as hierarquias que foram instituídas, com o povo sendo colocado de segunda classe, sem palavra de Deus, sem poder entender um culto, com a língua sendo pregada, a língua do culto ser feita em outro, né, em outro idioma que ninguém entendia. Nós vimos tudo isso acontecer ao longo da história, mas não é hoje. Não é porque hoje nós temos a Bíblia na mão,
na nossa língua, facilitada até, Bíblia na linguagem de hoje, quase abomino. Só não abomino porque ainda é a palavra. Mas muita coisa acaba sendo desvirtuada quando a gente facilita demais a linguagem. Pode ler, não tem problema nenhum. Leia a sua Bíblia na linguagem de hoje. Vai olhar o original de vez em quando, procura outras versões para acompanhar. Mas se nós temos, se eles não tinham, imagina, na Idade Média, se eles não tinham a palavra e ainda teve um remanescente que perdurou, mas e hoje? Não tínhamos de ser uma multidão impressionantemente grande e santa, porque temos. Não sei quantas você tem na sua casa. Eu tenho mais de 20 só no meu computador. Em todos eles, então, 60. Em 3 línguas diferentes. 4, 5 línguas diferentes. E assim eu tenho umas 10 em casa. De papel. Nós não temos desculpa para não conhecer a palavra de Deus. Não temos desculpa. Uma vergonha que nós ainda sejamos quando temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos uma igreja em cada esquina que deveria estar ensinando a palavra de Deus. Enfim, essa palavra do engano, cuidado, é para eles, é para todos os discípulos e servos por 2000 anos, mas especialmente nos últimos dias ela vai aflorar. Nós vemos isso por causa da mídia social, que propaga as mentiras, as verdades, propaga de tudo. Mas nós precisamos de discernimento para entender. Em seguida, Jesus diz em Mateus 5, porque virão muitos em meu nome. Então, não deixa ninguém te enganar, porque muitos vão dizer que são eu. E muitos vão vir em meu nome dizendo coisas em nome de Jesus. E porque falou em nome de Jesus, assim é. Não é assim. Tem que estar na palavra. Tem que ter o testemunho da palavra. A veracidade do fundamento da palavra de Deus. Abre a sua Bíblia quando o pastor está pregando, pelo amor de Deus, e lê se é o que está escrito ali mesmo. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eles já tinham visto isso nos dias antecedentes a Jesus. Há muita figura messiânica surgindo. E depois de Jesus, nós sabemos pela história que viriam outros. Dizendo que eram Bar-Coba, por exemplo. Tem aqui, acho que um slide, a gente vai falar disso, da revolta judaica que veio depois dos dias de Jesus, que acabou na destruição de Jerusalém. Eram figuras que vinham salvar o povo dos romanos, livrar o povo da opressão dos romanos. E diziam, às vezes não precisava nem dizer que era o Cristo, os outros atribuíam para eles a eles o título messiânico, porque vinham para libertar. Lembra que nós estudamos no Introdução aos Sinais o que era esperado, a expectativa dos Messias, de um Messias que viesse? Muitos virão e se autodenominarão e outros serão denominados, mas Jesus virá em Lucas 21:8, ele fala assim, alguns vão dizer, chegou a hora. Que hora? A hora da consumação da era, a hora da libertação, a hora da salvação de todo Israel, a hora da segunda vinda, da redenção, do milênio, da restauração de Israel. Chegou isso eles estavam esperando. E Jesus diz, não, ainda não, não sigam esses. Lembra, sou eu já estou aqui, só tem um. Jesus dizendo para eles, não se deixem enganar com outros que virão. Quais eram as promessas messiânicas? Eu vou libertar, o Messias vem libertar Israel da opressão romana. Ele vem inaugurar um reino milenar. Ele vem salvar o mundo. Ele vem trazer paz. Ele vem construir o templo para nós hoje. Essas são as coisas que estamos esperando. Mas tudo isso está dentro de um momento específico no plano da redenção. Jesus está falando, não é, ainda não é. E vocês vão ouvir falar. Ouvir falar. Pense nisso. Ouvir falar. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas olha, não se assustem, não temam. Isso é necessário acontecer. Vai ter mesmo guerras e rumores de guerras.
mas ainda não é o fim, ainda não é o último, ainda não é a consumação da era, ainda não é a minha vinda. Vamos por temas aqui: guerras, polemos, guerras, batalhas, disputas, literalmente sangue derramado por brigas, por lutas, por guerras, sejam nacionais e internacionais, revoluções nas ruas de uma cidade. A violência vai aumentar, mas isso ainda não é o fim. Jesus está falando com os discípulos ainda. São 2000 anos de muitas guerras e muitas desgraças, muita matança, muita violência. Precisa acontecer, isso vai acontecer em 2000 anos. Rumores de guerras, haverá relatórios, falatórios, rumores. Hoje, você, se deixar o seu celular não estiver no mudo, ele ou acende ou apita o dia inteiro. Rumores, rumores. Estoura uma guerra em qualquer lugar, a gente sabe imediatamente, quando interessa. Se for na Uganda, não interessa, né? Se for na Uganda, na Nigéria, né? Não interessa muito. Estão acontecendo guerras nas Áfricas há 2000 anos, mais. Não parou até hoje. E aí a gente pergunta qual é a diferenciação de tudo que vem acontecendo em 2000 anos para o que vai acontecer nos últimos dias. E esse é parte do nosso tema. Como é que eu diferencio o que Jesus está falando que é para os 2000 anos, o que é para eles, os discípulos, o que é para 2000 anos e o que é especificamente para o fim? Quero ler alguns textos com você, que não estão aqui nos slides, então se você puder abrir a sua Bíblia. Jeremias 49, vamos falar de rumores, onde nós vemos isso nas Escrituras. Onde vemos rumores de guerras? Jeremias 49, versículo 13. Porque por mim mesmo jurei, diz Yahvé, que Bosra, na Jordânia hoje, Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Versículo 14. Ouvi um rumor, um falatório, um relatório vindo de Yahvé, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, Bosra, Jordânia, e levantai-vos para a guerra. Nós temos rumores também na dimensão do espírito. Não temos rumores somente aqui, na terra. Nos últimos dias, ou nos últimos 2000 anos, haverá guerras e rumores de guerras. Vamos para Jeremias 51. Jeremias 51, 44. Castigarei Abel, Bel é uma contração de Baal, castigarei Abel na Babilônia e farei que lance da sua boca o que havia tragado e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu, 45. Saí do meio dela, saí do meio de Babilônia. Porque você está lendo esse texto agora, não foi lá para a destruição de Babilônia lá atrás? Qual é a conexão Apocalipse aqui? Quem se lembra? Apocalipse capítulo 18, Deus chama o seu povo para sair de Babilônia. Logo, esse texto ele não está apenas se referindo ao povo exilado ou antes do exílio de Babilônia, nos dias de Israel, também nós podemos puxá-lo aqui para os últimos dias. Saí do meio dela, povo meu, e salve cada um a sua vida no ardor da fúria de Yahvé. Versículo 46. Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que se há de ouvir na terra. Pois virá num ano um rumor, e outro ano outro rumor. Falatórios, relatórios. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Nós sabemos que isso acontece em Babilônia, sabemos que isso acontece na Jordânia, países que estão nos textos escatológicos. Nós precisamos ficar de olho neles. Não pela mão, deixa eu só lembrar que o anticristo não vai destruir
Jordânia. Deus vai destruir a Jordânia depois. Não é nosso tema de hoje, mas só para quem pensou, epa, mas espera aí. Quem está antenado. 47. Quando, portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, toda a sua terra será envergonhada e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Os céus e a terra e tudo que neles há jubilarão. Olha a nossa conexão, Apocalipse 18, 19 aqui de novo. No início do capítulo 19 de Apocalipse, nós vemos os céus jubilando pela destruição de Babilônia, pelo juízo. Contexto, leva esse texto lá para os últimos dias, lá para a escatologia. Porque do norte lhe virão os destruidores, diz Yahvé. E aqui a gente consegue colocar até outros textos de outras guerras. Deus vai usar outros líderes e outros países para destruir, para trazer o juízo sobre Babilônia. Eu quero deixar uma sugestão de leitura para você. Jeremias 49 traz um oráculo acerca de Jordânia, Cisjordânia, Palestina, Síria, Líbano, Síria, Iraque, Irã. São os nomes que eu repeti aqui porque eu estou lendo a tradução deles. Mas na Bíblia você vai ler Amon, Edom, Damasco, Quedar, Hazor, Elão. São esses países do Oriente Médio que entram nas guerras dos últimos dias. Nós vamos falar de algumas mais para frente. Mais uma sugestão de leitura para vocês, Jeremias 50 e 51. Jeremias 50 e 51, que fala da queda. É um oráculo, é uma profecia da queda de Babilônia. O nome usado ali é Caldeia. Em seguida, nós vemos que Jesus fala assim, olha, vai acontecer, vocês vão ouvir guerras e rumores de guerras, em todas as dimensões, mas nada de pânico, não vos assusteis, não se aterrorizem, não se amedrontem, não se atemorizem, não sejam acometidos de terror. Para eles, naquela época, imagina o que era um cerco de Jerusalém com as pessoas comendo seus próprios filhos. Agora pensa de novo as guerras dos bárbaros, as guerras da Europa. Antes de termos Europa como ela é hoje, nós tínhamos tribos que foram conquistando, que foram ganhando até nós termos. Foi muito sangue derramado. Imagina estar nesse meio, o tanto de pânico que não se sente. Agora nós vivemos no berço esplêndido aqui no Brasil, ou na nação que você vive, se não for de repente Moçambique, um lugar mais afastado, se você for missionário em algum lugar. Mas imagina, nós não temos essa fibra, nós não sabemos sofrer essas coisas. Por isso se faz necessário nós orarmos para que Deus nos prepare. Se houver abalos, que nós mantenhamos os olhos nele, não sejamos abalados. Que Deus vai abalar tudo que pode ser abalado, que sejamos abalados antes dos abalos, para que nós estejamos no prumo e prontos para ministrar as vidas nesse tempo. E no texto de Lucas, nós vemos uma outra palavrinha aqui, revoluções. Revoluções diz respeito à palavra akatastasia, no grego, que diz respeito a uma instabilidade. Veja se não é o que nós temos hoje. Eles tiveram isso lá naquela época em Jerusalém, mas hoje, nos nossos dias, nós teremos também essa instabilidade, esse estado de desordem, perturbação, confusão, tumulto. São coisas que vão acontecer entre cidades, dentro de tribos culturais ou com a polarização que está acontecendo nos nossos dias. Você não pode dizer que você vota num fulano que o outro fulano já quase quer te bater. Isso é um sinal dos últimos dias, da violência, dos ânimos desaprumados que nós veremos nesse tempo. Mas não vos assusteis. A palavra ptoeo, que significa aterrorizar, assustar, amedrontar, significa, é a mesma usada quando se vê um fantasma. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, diz que eles ficaram aterrorizados, porque era algo sobrenatural, algo, que isso, um espírito, né? Esse é o pânico que vai ser gerado nos últimos dias, se nós não estivermos bem aprumados no Senhor e sabendo o que vem, nos preparando psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para o que vem. É o mesmo medo que eles tiveram quando Jesus atravessou a parede também. Pensa que você viu um fantasma, pronto, é esse medo. Para quem tem visão
há muito tempo, talvez não se assuste tanto. Espere coisas piores, bem mais difíceis. Enfim, palavrinha importante aqui em Lucas. Necessário é que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim vai demorar, não vai ser logo. Ok? Primeiro, ou seja, antes de todo o resto de Mateus 24, isso precisa acontecer. Guerras e rumores de guerras. Cuidado para não ficar com medo. Engano vai acontecer. É uma ordem. Jesus está nos dizendo que há uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiras coisas antes do fim. Princípio das dores. Dores. Existe uma ordem. Esse bebê vai nascer, mas existe uma ordem. Vamos nos atentar a isso. Ai, mas por que você está fazendo tão devagar esse processo todo? Porque eu não quero que você nunca mais se esqueça dele. Assim você não precisa assistir de novo. Você vai assistir uma vez, vai ficar feliz já. Mas se precisar, assiste de novo, de novo, de novo, de novo. Fazer o quê? Eu assisto de novo, de novo, de novo, de novo, muita coisa. Ou seja, primeiro, no primeiro século, esses eventos vão acontecer para desestabilizar ainda mais Israel. E isso faz parte do processo de secar a figueira, lá para os discípulos. E para nós, século 21, possivelmente também será parte do fator desestabilizador para que seja necessário o fortalecimento de uma aliança com muitos nos últimos dias. Lembrando que o anticristo vai fazer uma aliança com muitos que vai facilitar a construção do templo em Jerusalém. Lembre-se que toda a escatologia, no plano da redenção, ela é israel-cêntrica. O centro está sempre em Israel, está sempre em Jerusalém. Mas esse fator desestabilizador vai tirar as nações da sua calma, do seu normal, do seu prumo habitual. Isso é bom e isso é ruim. É bom quando Deus está trazendo a correção para realinhar a nação. É ruim quando outra nação vem desestabilizar o que Deus está fazendo, mas os profetas estão sempre avisados, os intercessores estão sempre ativados. Assim tem de ser. Nós precisamos estar alerta nesses últimos tempos. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.